Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal Forever Office. Eu sou Everton Pires e hoje nós vamos falar de um assunto muito legal do Power BI, como fazer uma base calendário totalmente do zero. Eu fiz uma pesquisa bem legal, estava esperando para falar sobre esse assunto, porque queria uma forma mais fácil possível, já que existem aquelas fórmulas mirabolantes para fazer a bendita base calendário. Então fica até o fim do vídeo, você vai gostar, é uma maneira bem simples, tem dicas bem especiais. Vai na descrição, baixe os suportes de Power BI e bora para a tela. Bom pessoal, vamos lá então falar sobre a nossa base calendário. Primeiro ponto é entender o que é e para que eu preciso de uma base calendário, né gente? Normalmente, se você estiver trabalhando numa base com uma única coluna de datas, você não vai precisar de uma base calendário, porque você tem ali todas as datas necessárias para o seu projeto. Isso geralmente, tá gente? Depende muito de projeto para projeto, depende da situação. Por que o pessoal cria essa base calendário? Imagina uma situação como essa. Nós temos aqui uma base de funcionários de uma determinada empresa. E nós temos aqui o que, gente? Duas colunas com datas. Por exemplo, data da contratação e data de nascimento do funcionário. Imagina que você está construindo o seu projeto lá no seu painel e você vai criar interações com essas duas datas. Mas cada uma dessas colunas possui um range diferente de datas. Então, em algum momento, você pode ficar sem alguma data para atender uma interação do seu projeto. Por esse motivo, cria-se a base calendário com um range bem grande de datas para que atenda a qualquer interação do projeto. É por isso que se cria a base calendário. Nós temos aqui então uma base de funcionários e nós vamos criar uma base calendário totalmente do zero. Outra coisa legal de você criar uma base calendário é que você já pode criar algumas colunas extras que pode ser muito útil no seu projeto, como dia, mês, ano, mês abreviado, dia da semana, um monte de coisa legal. Nós vamos criar alguma dessas colunas aqui. Para criar nossa base calendário, nós vamos iniciar criando uma nova tabela. Gente, exatamente, uma nova tabela. Quando eu clico em nova tabela, vai surgir a barra de fórmulas para que eu dê um nome para essa tabela, né, gente? E possa criar um racional, uma fórmula para gerar a nossa tabela. Nesse caso, nós vamos chamar a tabela de calendário. Calendário, um nome muito simples. Vou aumentar um pouco para a gente enxergar melhor. E esta realmente é uma das formas mais simples que eu vi para criar a base calendário. Nós vamos utilizar agora a função calendar, vou dar o tab para aceitar essa função, e ela é muito simples, gente. Você vai colocar uma data inicial e uma data final, exatamente o que a gente precisa numa base calendário. Para a data inicial, nós vamos utilizar date, abro parênteses, 1900, primeira data disponível aqui, né, gente? 01, ponto e vírgula 01, fecho parênteses. Ponto e vírgula, agora eu vou colocar a data final da minha base calendário. Então eu vou colocar date, abro parênteses, vou utilizar o ano 2021, que vai atender bem, eu nem vou ter datas perto desse ano, mas eu já quero criar um range bem grande para atender todas as necessidades. Ponto e vírgula 12, ponto e vírgula 31, aqui é o formato americano, né gente? Seria 31/12 de 2021 e fecho duas vezes o parênteses. Agora eu posso dar o Enter, gente, olha o que vai acontecer. E eu criei de forma muito simples a base calendário de 1/1 de 1900 até 31/12 de 2021, como eu já havia mostrado. Agora que eu tenho a minha base calendário, gente, eu vou fazer o quê? Aproveitar essas datas completas e inserir algumas informações muito interessantes que podem ser utilizadas na hora do desenvolvimento do projeto. Então vamos começar pela coluna dia, né, gente? Então vem aqui ó, em nova coluna, eu vou criar essa regra para trazer uma nova coluna com o dia, utilizando a data que nós temos na base. Então vou dar um nome aqui de dia, sempre dar um nome na coluna, né, gente? Facilita muito. Utilizo a função day, sempre em inglês, né? E vou chamar o meu calendário, gente. Olha só, eu tenho aqui o calendário date,
exatamente o que nós criamos agora. Vou utilizar esse calendário como base. Fecho parênteses, tirar o meu foco e dar o Enter. Olha que interessante, eu crio uma nova coluna que extrai o dia da data. Seguindo o mesmo raciocínio, agora nós vamos criar mais uma coluna que agora vai extrair o mês. Então vou dar o nome aqui de mês, mesma coisa. Em inglês, month, abro parênteses, vou chamar o calendário que nós criamos, calendário date, dou o tab para aceitar, fecho parênteses. Olha só, gente, crio de forma muito simples a coluna mês, que extrai exatamente o mês da data do meu calendário. E todas essas informações podem ser utilizadas no meu projeto. Crio mais uma coluna para o ano, mesmo raciocínio, vou dar um nome na coluna de ano e utilizo a função year. Abro parênteses, chamo o calendário date que nós criamos, nossa base calendário, e fecho parênteses e enter. Assim eu crio mais uma coluna que extrai o ano da nossa data. Agora nós vamos criar uma nova coluna para o dia da semana, que também é interessante e pode ser usado no nosso projeto. Então vou chamar a coluna de dia da semana, dia semana para ficar mais curto, e nós vamos utilizar agora a função format, gente. Olha que interessante, format, dou o tab, eu vou chamar minha coluna calendário date, mesma coisa, só que agora eu não fecho parênteses, vou dar o ponto e vírgula e eu vou extrair um formato da data, gente. Eu quero o quê? O dia da semana. Para isso, deixa eu aumentar um pouquinho, eu quero, entre aspas, 1, 2, 3, 3 vezes a letra D e fecho parênteses. 3 vezes a letra D na função format é exatamente o dia da semana. Vou dar o Enter e olha que legal, gente. Nós temos aqui o dia da semana abreviado apenas as 3 primeiras letras. Agora eu vou criar mais uma coluna, vou utilizar a função format novamente para trazer o nome do mês, gente. O nome do mês. Então vou chamar a coluna de nome mês, mesma coisa, utilizo a função format, vou aumentar um pouco para você ver melhor, dou tab para aceitar a função format, chamo a base calendário que nós criamos, né, calendário date, dou tab para aceitar, ponto e vírgula, e para ter o nome do mês, eu vou utilizar o que, gente? Entre aspas, 1, 2, 3, 4, 4 vezes a letra M, exatamente isso, eu vou ter uma coluna com o nome do mês, partindo da nossa coluna base, nosso calendário base. Eu tenho então o nome completo do mês. Eu vou criar mais uma coluna para ter um mês curto, né, gente? Imagina que você quer só janeiro com 3 letras, J-A-N. Você pode criar um mês curto utilizando a função format também, format. Vou dar um nome aqui de mês curto, venho na minha função, utilizo o format, mesma coisa, dou o tab para aceitar, deixa eu aumentar um pouco, chamo a base calendário date que nós criamos, tab, ponto e vírgula, e para ter um mês curto, gente, eu vou utilizar entre aspas, 1, 2, 3, 3 vezes a letra M, dou enter e tenho uma nova coluna com o mês curto, que pode ser muito útil no nosso projeto. Existem outras opções legais, nós vamos trazer mais vídeos para explorar a base calendário, colunas que a gente pode acrescentar aqui, mas vamos utilizar só essas colunas para o vídeo não ficar tão grande. E agora, gente, o mais importante de tudo, como utilizar a base calendário. Se você vier aqui em conexões, olha o que acontece. Nós temos a base de empregados e temos a base calendário. Eu não vou falar especificamente de relações, mas o que acontece? A minha base calendário ela tem todas as datas sem repetição. Já a minha base funcionários é o contrário. Eu posso ter 3 funcionários que fazem aniversário no mesmo dia. Eu posso ter funcionários que foram demitidos no mesmo dia. Então, na base funcionários pode ter repetição. Na minha base calendário não, ela tem todas as datas. E é importante entender isso para a gente conectar as duas bases. A minha base calendário é a base primária e a base funcionários é a base secundária. Quando estamos falando de data, hein? Exatamente pelo que eu expliquei. A base calendário não tem repetição e vai encontrar uma base que pode haver datas repetidas. E agora eu posso então conectar as duas bases. Eu vou selecionar a data, deixa eu aumentar um pouco, a data do calendário e conectar com a data de nascimento, por exemplo, considerando aquilo que eu já expliquei. O calendário é a minha base primária,
e a base funcionários é minha base secundária. Tendo isso conectado, gente, tendo a relação entre essas duas bases, eu posso criar interações no painel utilizando as duas bases em qualquer momento. E para mostrar que vai funcionar, nós vamos criar uma interação muito simples agora. Eu quero criar um painel simples, objetivo, para saber quem são os aniversariantes do dia. Vamos fazer isso? Primeira coisa, eu vou criar uma tabela, né, gente? Aplico uma tabela e vou logo colocando o quê? O nome dos funcionários. Posso aumentar aqui um pouco a tabela para enxergar mais nomes. Depois do nome, eu posso criar também, posso aplicar a data de nascimento. Assim, eu enxergo sempre o nome do funcionário, né, gente? E a data de nascimento. Poderia mexer nessa formatação aqui, mas não é o objetivo. Nós vamos criar mais interações aqui para saber quem são os aniversariantes do dia. Então nós vamos criar uma segmentação de dados, posicionar aqui na parte de cima, gente. E eu quero o que agora? Eu quero o mês abreviado. Lembra que nós criamos na nossa base funcionários uma coluna para o mês abreviado? Então eu vou sair da base funcionário, vou descer aqui, ó, e vou entrar na base calendário, gente, e vou pegar o mês curto. Clico no mês curto e olha o que acontece, tenho todos os meses aqui. Acontece que a gente nunca quer uma segmentação nesse formato de lista, é bem raro, né, gente? Então você seleciona essa interação, vem aqui no pincelzinho de formatação, geral, nós vamos substituir o que, gente? De vertical para horizontal, olha só, vertical para horizontal. Isso vai fazer com que a segmentação de dados mude de formato e fique com botões, que é bem legal. Dessa forma eu já consigo saber quem são os aniversariantes de agosto, de abril, de janeiro, já poderia filtrar os aniversariantes. Mas eu quero mais do que isso, eu quero saber quais são os aniversariantes do dia, que é bem legal. Vou criar uma nova segmentação de dados, ajusto o tamanho da segmentação e vou utilizar para preencher essa segunda segmentação, gente, o quê? O dia que nós também criamos lá na nossa base calendário. E nós vamos também transformar em botão para que a gente possa filtrar bem rápido quais são os aniversariantes. Então venho aqui na minha base calendário, aqui embaixo vou escolher dia. Olha que legal, gente. Faço a mesma coisa. Venho no pincelzinho de formatação, geral, e vou trocar de vertical para horizontal. Vai transformar em botão também. E agora, gente, além de poder filtrar o mês, vem aqui no mês de abril, já sei quais são todos os aniversariantes de abril, eu posso filtrar o dia. No dia 8 de abril, eu tenho apenas um aniversariante, que é a Gabriele Shelton. Se eu mudar para maio e escolher o dia 23, vamos ver, a gente tem 3 aniversariantes nesse dia. Essa interação é muito simples, só para mostrar como é bacana ter uma base calendário que suporta todas as datas necessárias do seu projeto. Como eu disse, se tiver apenas uma coluna, talvez nem seja necessário. Mas se você tiver muitas informações de datas, pode ser que em algum momento você fique sem uma data necessária. E aí vai fazer falta essa base calendário. Esse é o assunto de hoje. Espero que você tenha gostado, seja muito útil. Se tiver dúvida, crítica, sugestão, deixa no comentário, eu vou gostar muito de responder. Grande abraço, sucesso e até o próximo vídeo.